Olá, internautas, o nosso abraço, o nosso carinho para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui nas nossas plataformas digitais. Olha, o medo do momento, o terror do momento chama-se coronavírus. Mas por que a medicina e autoridades de saúde em todo o mundo estão tão preocupados? Por que você de casa tem tanto medo? Nós fizemos uma ampla pesquisa para, nesse vídeo, de maneira simples e compactada, trazer as informações mais importantes e responder a você. Por que a medicina tem tanto medo até agora dessa nova variedade do coronavírus? Antes eu quero pedir, se você está nos acompanhando aqui no YouTube e ainda não se inscreveu, dá um likezinho aqui do lado e também acione o sininho para receber as nossas notificações. E também dá uma olhadinha no nosso Instagram. O Instagram é Edivaldo Gomes, Edivaldo com I, Edivaldo Gomes RO2. Se você está no Instagram, siga-nos também no YouTube, tá bom, gente? Dá um likezinho aí no YouTube, vamos aumentar os nossos seguidores nas duas redes sociais. Gente, eu quero lembrar que eu não sou médico, eu sou jornalista e, como tal, a minha especialidade é transmitir informação de maneira simples que as pessoas entendam. Fiz uma ampla pesquisa em vários sites, evitando que você tenha que ler tanto, para trazer aqui de maneira compactada as informações sobre o coronavírus e porque a medicina teme até o presente momento uma epidemia ainda mais grave. Eu nem quero falar aqui a palavra pandemia. Por que há tanto medo? Nós vamos responder aqui durante a nossa apresentação. Bom, primeiro o nome, chama-se coronavírus porque o formato dele é de uma coroa. Não é novidade, ele foi descoberto em 1960, olha só, 1960, e ele vem de animais. Nós já tivemos duas grandes epidemias mundiais causadas por espécies do coronavírus, porque é uma família e tem várias espécies dentro dessa família. Olha, uma foi em 2002, também na China, chamou-se Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, na sigla em inglês, e tinha uma letalidade, ou seja, um número de mortes de 10% dos casos infectados. A cada 100 casos, 10 pessoas morriam. Depois nós tivemos, no ano de 2012, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, em inglês. Foi chamada assim porque os primeiros casos foram detectados na Arábia Saudita. E nós tínhamos aqui um índice altíssimo de letalidade, de morte, 35% dos casos. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, 35 morriam. Bom, em relação ao coronavírus, as autoridades de saúde em todo o mundo são unânimes em falar o seguinte: até agora na história, eles não causaram nenhuma pandemia, que é o alastramento mais grave de uma doença. As pandemias causadas até agora por vírus foram pelo influenza, H1N1, esses do passado. O influenza ele tem um poder muito grande de causar a pandemia, que é a forma mais alastrante, vou colocar desta forma, de uma doença. O coronavírus não tem esse poder. Mas se ele não tem esse poder, por que a medicina está assustada? Daqui a pouquinho nós vamos responder para vocês. Como surgiu essa nova cepa, essa nova espécie do coronavírus? Bom, surgiu em uma cidade chamada Wuhan, é uma metrópole da China que tem 11 milhões de habitantes. E aí é o medo, porque 11 milhões de habitantes, ele vai passar muito rápido de uma pessoa para outra, porque as pessoas vivem ali aglomeradas num pequeno espaço geográfico. Mas isso assim surgiu do nada? Bom, suspeita-se, lá na China eles têm costume de comer vários tipos de animais, insetos e tudo, suspeita-se que as pessoas tenham contraído esse vírus em um mercadão chinês lá na cidade de Wuhan, tenham comido esses animais. No início acreditava-se que eram animais marinhos e agora já trabalha com a outra possibilidade. Acredita-se que seja um vírus que tenha passado da cobra para o ser humano ou do morcego para o ser humano, porque lá eles comem essas espécies de animais. Então,
a possibilidade da cobra para o ser humano, do morcego para o ser humano, ou que o vírus tenha passado da cobra para o morcego, aí houve uma combinação de algum vírus que estava na cobra, outro que estava no morcego, uma mutação, e depois passou para o ser humano. Então eles estudam ainda. Veio da cobra direto para o ser humano, do morcego direto para o ser humano, combinou o vírus do morcego com o da cobra, né? Eles são hospedeiros, e depois passou para o ser humano, ainda estão investigando. Quanto à propagação, sabe-se até agora que a propagação, ou seja, a transmissão, é mais rápida que a epidemia de 2002, como eu falei ainda há pouco aqui, que também surgiu na China, a SARS. Ela é mais rápida, a transmissão entre pessoas é muito mais rápido. E como que acontece essa transmissão? Pelo ar. Através da tosse, através da respiração, acontece essa transmissão. Você vai tossir, você já jogou o vírus no ar. Quais são os sintomas? Tosse, febre e dificuldade de respirar. Vou repetir aqui. Casos menos graves: tosse, febre e dificuldade de respirar. Casos mais graves: febre, muita dificuldade de respirar, e não é mais dificuldade, é muita dificuldade de respirar e problemas nos rins. Mortes. Até agora, ele matou mais de 300 pessoas no mundo inteiro, claro que numa proporção maior lá na China, e infectou 14.300 pessoas em todo o planeta. Existe uma vacina para o coronavírus? Não, não existe. A ciência trabalha em todo o mundo contra o tempo, inclusive a Rússia, com o objetivo de descobrir uma vacina. A reincidência, o que é reincidência? Uma pessoa que já pegou o coronavírus dessa cepa atual, ela pode pegar de novo? Ainda não há uma resposta, porque nós temos apenas um mês da descoberta dele lá na China. E por que esse medo todo? O grau de letalidade aqui do coronavírus é de 2% até agora, não se sabe ao certo ainda, contra 10% da SARS, 35% da MERS. Mas se é de apenas 2%, se a cada 100 pessoas ele mata 2, por que esse medo? Bom, de acordo com o que nós estudamos, é porque o vírus ainda está em mutação. A ciência não sabe ainda qual vai ser o real estrago dele no organismo humano quando ele terminar a sua mutação. Ele está se adaptando ao ambiente humano. A pergunta é, depois de adaptado, qual vai ser o grau de ofensividade para o organismo humano? É por isso que a ciência tem tanto medo, uma vez que não se trata de uma cepa consolidada em nós humanos. E aí é uma outra preocupação da ciência. Tem pessoas que são infectadas e elas não manifestam os sintomas, elas não ficam doentes, mas elas passam o vírus da mesma forma. Já pensou que grave? Você tem uma pessoa no seu ambiente do trabalho que ela está com o vírus, ela não fica doente, ninguém sabe, nem ela sabe que ela tem o vírus, mas ela passa para você e de repente você pode ficar doente. Então essa é uma outra preocupação da ciência. Pessoal, como está o Brasil em relação a isso? Vamos lá. O Brasil registrou até agora oficialmente 16 casos, mas a gente sabe que há uma omissão em alguns casos. Por exemplo, desses 16 casos, nós temos no Ceará 1, em Minas Gerais 1, Rio de Janeiro 1, São Paulo 8, e aí no caso de São Paulo, de 8, 2 foram descartados, no caso de Minas era 1 e 1 foi descartado, no Rio de Janeiro era 1 e foi descartado, no Paraná 1 que também foi descartado, em Santa Catarina 2 ainda em estudo, em análise, no Rio Grande do Sul tinham 4 casos, 3 foram descartados. Então, 16 casos no Brasil que não representa a realidade. Por quê? Em Rondônia, por exemplo, nós temos casos suspeitos e Rondônia não está aqui no mapeamento do governo federal. O Brasil está preparado para uma epidemia do coronavírus? Olha, quando nós fazemos aqui análise com outras epidemias que nós tivemos
e o número de mortes no Brasil, a gente vê que o nosso sistema de saúde é frágil e que aqui as mortes no passado foram maiores do que em outros países desenvolvidos. Por exemplo, o caso do H1N1, ele infectou no Brasil 3.430 pessoas e matou 796. Isso representou, na época, 23,2% dos casos. E nos outros países, esse índice de mortalidade foi muito menor. Há um protocolo a seguir em regiões onde surgiram casos, em regiões de risco, ou você que gosta de se precaver? Qual o protocolo a seguir? Bom, aquilo que a gente já conhece da medicina. Primeiro, o que nós não queremos para nós, não queremos para outras pessoas. Então, se você for tossir, abafe a boca aqui com o braço, a medicina recomenda, ou com a manga da camisa ou da blusa. Se você estiver infectado, não vai transmitir para outras pessoas ou há uma possibilidade menor de transmissão. Lavar as mãos a cada 2 horas, evitar coçar olhos, nariz e colocar a mão na boca. E uma outra recomendação é, em casos onde há suspeita, você usar aquela máscara protetora. É esperar agora o resultado dos estudos científicos em todo o mundo para conter essa nova epidemia que tanto assusta a humanidade.